Godzilla Just Pray. Existe muita analogia ao do Godzilla. Eu mesmo já trouxe aqui pro canal a introdução de The Man in the Suit, e aquele é um dos vídeos que eu tô devendo a continuação pra vocês. Mas eu esbarrei essa semana com essa versão do Godzilla que merece vídeo aqui no canal. Oi, eu sou a Nina e seja bem-vindo ao Sussurro. Antes que você pense, lá vamos nós pra mais um analogia horror do Godzilla, eu vou dizer a você, esse tem uma ideia super original e vale a pena ser visto. Tudo começa com um estrondo. A Central de Defesa emitiu um alerta contra uma criatura que ainda não foi identificada. O dia, o mês e o ano não são especificados, mas dá pra gente saber que foi em 1800 e alguma coisa. Eu teorizo que depois de 1854, e eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Onde aquela criatura apareceu e atacou pela primeira vez, uma grande concentração de radiação foi encontrada. A flora e a fauna sofreram, pouco do que sobreviveu foi modificado. Esse peixe foi encontrado depois de um tempo. Tudo o que sabemos é que foi na costa de algum país. Alguém borra a informação e não dá pra saber exatamente onde aconteceu. Não foram só os animais que sofreram. As pessoas que não faleceram de primeira também tiveram mutações severas, como é o caso que a gente pode ver na foto. As primeiras investigações apontaram que o corpo da criatura tem uma composição celular muito semelhante com o corpo do Gojira, que apareceu em Tóquio em 1954 e foi morto por Daisuke Serizawa. Por isso eu acredito que foi depois de 1854, e essas referências é pra gente perceber que toda essa história se passa no mesmo mundo onde o Gojira atacou pela primeira vez. A conclusão das autoridades é que essa criatura é similar à que atacou em Tóquio. A ordem foi para que todos os habitantes próximos evacuassem o lugar. Uma tropa militar foi enviada para investigar os destroços. Aquela criatura que saiu do mar era extremamente poderosa e demonstrou isso. Depois daquela explosão, estudos apontaram que a força radioativa desse raio era de 80 megatons. Só pra gente comparar, a bomba que destruiu Hiroshima tinha 0,015 megatons. Essa explosão seria equivalente a 5.300 bombas de uma vez só. E por mais que ele lembre pra gente o Shin Godzilla, acho que as pessoas dessa realidade ainda não conheciam essa variação, então nomearam ele com Gojira. O lugar do ataque continua sem ser divulgado, mas dá pra saber que não há recuperação para aquela cidade. Essa é uma imagem aérea de como tudo ficou depois do ataque. O monstro no momento está imóvel e em silêncio. A equipe pediu permissão para um ataque nuclear. Eu acho que isso não vai dar certo. Não temam, pois estou com vocês. Não desanimem, pois eu sou o teu Deus. Eu os fortalecerei e os ajudarei. Eu os sustentarei com a minha destruição justa. Isaías 41:10. É isso aí. É exatamente isso que você pensou. Esse Godzilla tem referências bíblicas. A gente fala disso daqui a pouco. Essa imagem acaba dando muito spoiler, mas só dá pra entender depois de já ter visto pelo menos uma parte da série. Parece que eles iam levar em frente aquela coisa de jogar uma bomba nuclear no Godzilla. Um dia antes disso, eles fizeram algumas observações no corpo da criatura. Como eu disse, ele não se mexia, parecia uma estátua. No entanto, o corpo apresentava um tipo de necrose e regeneração. Era como se ele fosse afetado pela radiação que ele mesmo emanava. Depois da explosão, um inchaço severo foi detectado junto a um brilho no corpo do Gojira. Momentos depois, uma massiva explosão aconteceu. Fragmentos orgânicos voaram por toda a cidade. A radiação depois disso foi tanta que observar ficou impossível. De alguma forma parecia um novo tipo de radiação. Quando a energia era exposta e chegava à atmosfera, desencadeava uma violenta reação derretendo tudo que era orgânico. Essa energia era semelhante à baforada da criatura. Depois da explosão, a carne da criatura que se espalhou continuava emitindo o mesmo tipo de radiação, dissolvendo qualquer tipo de organismo. A energia estava espalhando e expandindo a zona morta, e é nesse momento da história que a gente descobre que tudo isso aconteceu nos Estados Unidos. Tá bom, o logo daquele departamento de defesa já entregava um pouco. A gente não sabe quanto tempo passou, mas a criatura voltou a se mexer, e agora estava se movendo para o oeste. Aqui tem aquele mesmo alerta de sempre. Afinal, as pessoas das cidades onde ele ia passar tinham que evacuar o mais rápido possível. A radiação ia se espalhar e destruir tudo. Esse vídeo ainda não acabou.
Todos nós sofremos grandes perdas da tal criatura que o mundo chama Godira. O mundo foi engolido pelo medo e pela morte, e Godira não para. Agora é a hora de nos protegermos, de lutar. Deus está conosco. O coração de um anjo veio até nós. Isso é o coração dos serafins. Ghidorah, venha a receber a bênção do serafim. Junte-se a nós. Caminhe com Deus. A igreja de Ghidorah. A falta de esperança fez nascer um culto de adoração ao Ghidorah, um outro ser bestial que teria a força suficiente para enfrentar a criatura que surgiu do mar. Essa imagem me lembra aquelas antigas tapeçarias. Alguns desses tecidos costumavam contar histórias. Acho que essa imagem pode ser um tipo de profecia. Falo mais dela daqui a pouco. A seita parecia estar se espalhando. Aquela organização governamental teve que entrevistar um dos membros. Acho que depois de ver uma criatura como aquela surgindo no mar e destruindo uma cidade inteira, você não duvida que outra possa surgir e fazer o mesmo. O culto começou numa cidade pequena que a gente ainda não sabe o nome, mas parece que todos os moradores do lugar relataram ter uma visão com uma criatura de 3 cabeças, semelhante a um dragão. Durante esse delírio, alguns tiveram febre alta. O incidente ficou conhecido como o fenômeno Ghidorah. Outros relatos foram documentados fora da cidade original. Foi essa visão que deu origem ao culto Igreja de Ghidorah. Em nenhum momento na história é dito culto, mas pela forma que se comportam, eu acho sim que são um culto. Outras pessoas relataram que depois daquela visão, uma coisa chamada Coração de Serafim apareceu na igreja. Essa imagem foi pintada por um morador que teve essa visão. Por enquanto não há nenhuma evidência física desse tal Coração de Serafim, apenas relatos das pessoas. Muitos acreditam que esse fenômeno está ligado com o monstro que surgiu na costa. Uma das participantes da igreja, considerada uma sacerdotisa, concedeu uma entrevista para o Departamento de Segurança. Ela respondeu algumas perguntas sobre o tal fenômeno que aconteceu na cidade. Ela queria, com essa entrevista, divulgar a mensagem para que outras pessoas encontrassem o que ela chamou de salvação. Ela disse que um anjo de 3 cabeças surgiu do sangue do céu, e então, como um trovão, uma única palavra apareceu diante dela: Ghidorah. Quando perguntam a ela sobre a tal conexão do anjo com o Godira, ela disse que Godira seria Satanás, o dragão vermelho, a besta que saiu do mar, que cospe estrelas do céu e blasfema o nome de Deus. Ainda mencionou que não adianta o governo tentar destruí-lo com armas humanas. Nada vai conseguir matar aquela criatura. Só Deus pode julgar Satanás. Para ela, a única sobrevivência virá depois do arrebatamento. Quando ela foi questionada sobre esse tal coração de serafim, ela disse que só os crentes de verdade conseguem ver. Teoricamente, ele está lá. Se você crê o suficiente, você vai receber a sua marca, e então poderá ver. Isso me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Se você entende um pouco, nem precisa ser muito, sobre o apocalipse bíblico, você sabe que quem vai marcar as pessoas não é Deus. O entrevistador provoca ela dizendo que o nome Godira nunca foi citado na Bíblia. Não aparece em nenhum lugar nas Escrituras. Ela diz que somos tolos e não entendemos a palavra de Deus. Para mim foi uma desculpa bem esfarrapada. Isso parece deixar ela desconfortável. Os questionamentos que talvez trouxessem ela para a realidade. E é nesse momento que a entrevista se encerra. Nesse mesmo vídeo, ainda ficamos sabendo que o culto está espalhando o caos. O governo até está se esforçando para manter o fenômeno, mas não parece estar tendo muito resultado. Até pessoas de dentro do próprio governo estão fazendo parte desse culto, ajudando a espalhar a palavra cada vez mais. Nesse final, temos o que eu acredito ser um áudio daquela sacerdotisa. Ela estava rezando para que o anjo não demorasse. De uma hora para outra, a igreja de Ghidorah começou a crescer. Centenas de milhares de pessoas estavam se convertendo. Muitas estavam indo em direção àquela cidade. E ainda não dá para saber qual é a cidade. Muitos desses indivíduos se colocavam como escolhidos e diziam que essa era a hora do arrebatamento. Toda e qualquer pessoa que tentava convencê-los do contrário era recebida com violência. O governo tentava conter o que chamou de histeria coletiva. Ao mesmo tempo, ainda tinha que lidar com o monstro que vinha da costa. Por um tempo, o mundo observou o que acontecia. O culto crescia cada vez mais. As pessoas estavam abandonando tudo. Talvez por isso que o lugar onde tudo está acontecendo tenha ficado censurado. Eles queriam evitar que mais pessoas caíssem na graça desse culto. Até o governo estava sofrendo baixas. Quando você entra em contato com essa seita, você perde seu senso de identidade. E, infelizmente,
Não temos imagem de nenhuma dessas pessoas ficando loucas. Uma barreira foi criada nos arredores da cidade para limitar a entrada de pessoas, mas isso chegou tarde demais. Tudo aquilo parecia loucura, e a um certo ponto, era. Mas eles estavam certos. O arrebatamento havia chegado. E aquelas pessoas seriam salvas. Não, aquelas pessoas foram para um sacrifício. É como se todos eles de uma hora para outra fossem pulverizados, assim, trazendo a criatura, a vida. Ghidorah agora estava entre nós. Novamente um outro alerta foi emitido, ainda falando sobre Godira. Aquela coisa de sempre para evacuar a cidade. Essa foi a imagem mais recente da criatura. E é bom lembrar que eles não estavam lidando só com o Godira. O Ghidorah já tinha levantado nesse momento. Então, também foi criado um protocolo de sobrevivência contra o Ghidorah. Ele estava entre a região leste central dos Estados Unidos. Finalmente sabemos onde o Ghidorah apareceu, Ohio. Depois de pulverizar dezenas de milhares de pessoas, ele agora está se movendo em direção ao oeste, indo de encontro com a outra criatura. A transmissão desse alerta acabou sendo interrompido por mais uma propaganda do culto. Parece que os membros que restaram estavam tentando levar mais pessoas para serem pulverizadas pelo Ghidorah. O último vídeo que temos até agora são algumas fitas que foram encontradas na casa daquela sacerdotisa. Isso antes de todo aquele tumulto acontecer. Acho que essa fita foi recuperada no dia que ela deu entrevista para aquele departamento do governo. Infelizmente, a fita não tem nada de novo. Apenas ela ficando louca. Apenas ficamos sabendo a cidade do ataque, do Godira, São Francisco. Também sabemos que ela tinha um filho chamado Jacob, que morava naquela cidade. Ela sofreu muito com a morte do filho e rezou muito, muito mesmo. E foi aí que ela teve a primeira visão do Ghidorah. E por mais que não tenha muitas informações relevantes nesse vídeo, eu tenho que dizer, a dubladora que fez isso mandou muito bem. I had a dream. No, I received a revelation. A three-headed seraphim descending, covered in the blood of the Lamb. Ghidorah. O vídeo termina falando sobre como essas pessoas estão ficando loucas. Eu mencionei que aquela tapeçaria parecia um tipo de profecia. Se a gente observar bem, no começo tem uma explosão. A gente não sabe como foi que o Godira apareceu. Então ele ataca, e nós podemos ver as pessoas sofrendo aqui. O coração de Serafim, depois respondendo às orações das pessoas. O próximo quadro são as pessoas subindo ao céu. E o último, que nós conseguimos ver, é o levante do Ghidorah. Eu suspeito que a criatura foi desenhada por cima do quadro original. Tem alguma coisa que a gente não consegue ver ainda. Talvez no próximo vídeo a gente tenha a imagem original, sem o Ghidorah tapando parte das profecias. Para mim, nessa história, Godzilla é um castigo, a ira de Deus. Talvez por como essa população está tratando a Terra. O Ghidorah não é do bem nessa história também. E por mais que o Ghidorah pareça a salvação, eu acho que ele é um falso profeta, um dragão que enganou muitas pessoas. E no momento que ela fala de uma tal marca, que se você tiver fé você vai receber, foi o que me fez imaginar que o Ghidorah não é do bem. Acho que aquele mar de pessoas foi enganado, principalmente porque estavam fragilizadas. Muitas devem ter perdido entes queridos, não só no desastre inicial,
mas no que veio acontecendo desde aquele primeiro dia. Eu sei que agora você tá pensando, cadê a luta? Porque eles estão indo de encontro um com o outro. E eu tenho boas notícias. Há pouquíssimo tempo, o dono do canal pensou em fazer uma animação 3D com essa luta. Ia ficar incrível, mas ia ficar muito pesado. Então ele resolveu tornar essa luta uma animação 2D, que talvez saia mês que vem. Eu tô muito ansiosa por isso. Se você me ouviu até aqui, muito obrigada. Vai ser muito difícil editar esse vídeo, porque mal tem imagem. Então, se você ficou pela história, muito obrigada. Se inscreve no canal para ajudar ele a crescer. E não se esquece de deixar seu like, por favor. Me diz qual a sua teoria sobre Godzilla Just Pray. Se você não tem nada para comentar, comenta alguma coisa só para ajudar no engajamento. Compartilhe esse vídeo com um amigo. O link do canal original tá aqui na descrição. O link do meu Instagram também, caso você queira me seguir por lá. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. Tchau!